quanto o Corinthians, mas pelo menos venceu, já estava classificado, jogou no Morumbi. Eu só queria falar um pouquinho sobre a questão do Bobadilla, né? Obviamente vocês viram aí, para quem não viu, o Bobadilla está sendo acusado, condenado aí de xenofobia. Ele fez um vídeo através das redes sociais depois de uma bela lapada. Ele admitiu que falou que o jogador venezuelano passa... Aí, se eu passa fome, entendeu? E aí o jogador começou a chorar no campo de jogo. Eu acho que assim, essa questão da xenofobia, o mundo mudou demais, né? E muita gente vai achar que é mimimi. Eu não vou querer aqui, como eu vi muita gente fazendo, e eu respeito também, mas eu não gosto de ficar relacionando uma coisa com a outra. Eu acho que o racismo é uma coisa fúnebre, absurda, criminosa, canalha. E a xenofobia, ela também é. Só que ela não tem raízes tão históricas quanto a questão do racismo. Por isso que eu não gosto muito de comparar. Ele acabou pedindo desculpa. Eu não sei se só um pedido de desculpa serve diante de um crime. Não, mas... é um crime. Ele vai ter que responder diante pelo de um crime. É. Mas eu lembro aqui, na semana passada, não, no ano passado, nós tivemos um caso de xenofobia também, vindo do diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, que falou pro Abel, o português de M, entendeu? Isso. E aí, no final das contas, que não deu em nada. E eu duvido também que aconteça alguma coisa. Eu só acho, Capri, Pretzel, Quesada e ouvintes da Rádio Bandeirantes, que a gente ainda não conseguiu quebrar a barreira do mimimi. Porque a quantidade de gente que eu vi falando em rede social que é mimimi, que é coisa de futebol, que o cara não ia durar 2 minutos jogando no Brasil, na várzea, que acontece coisa muito pior... Eu acho que a gente não pode normalizar que ainda aconteça esse tipo de coisa muito pior. Ah, mas quando chamam a gente de terceiro mundo? Pois é, Xandão, mas e a aí? gente já minimizou isso, a gente aceita e fica errado quieto. Eles não estão, né, Pretzel? Mas então, é isso que eu tô dizendo. É a realidade, onde é que tá a xenofobia e um alemão chegar pra mim e dizer, sai daqui, cara, tu é do terceiro mundo. Sim. E aí? Não, eu concordo contigo, entendeu? Eu tô alinhado com o discurso assim, ó, de todos vocês a gente fala toda vez aqui que o mundo mudou e que o jogador de futebol também mudou. Então, se o jogador de futebol mudou, ele tem que se adequar às novas regras, às novas normas. Não adianta a gente ter um jogador de futebol com um novo jeito de ser, pensando como no século passado. Ou ele muda por completo, ou então ele que assuma as consequências dos atos e dos gestos. Todo mundo sabe, a gente está cansado de falar aqui na América do Sul, principalmente nessa edição aqui de Libertadores e Sul-Americana, os casos de racismo, de xenofobia, de homofobia, que não estão sendo mais admitidos. É crime. Ou as pessoas entendem, compreendem, mudam definitivamente, ou a gente vai ficar, toda vez que tiver um caso desse, repetindo o mesmo discurso. Então, já que o jogador mudou, que mude por completo. Mude totalmente essa relação também. É isso que eu penso e acho que foi... O Zubeldia ontem foi mal na coletiva dele, muito mal. O Zubeldia é um cara que aliás, está suspenso nas oitavas, então, né? Ele atrapalha o São Paulo. Ele atrapalha o São Paulo. Ele é um cara que ele não é pro time. Ele vive expulso. Assim como o Abel Ferreira, que também não teve no banco de reservas no domingo, atrapalhou o Palmeiras contra o Flamengo. É ruim, os caras precisam entender. Se um jogador fica fora do time e prejudica o time, o treinador também prejudica. Não pode. E aí depois ele vem na coletiva e quer dar aula pra todo mundo. Ele quer escolher pergunta. Ele quer escolher pergunta, só que faltava agora. Você não tem o que perguntar? Eu venho aqui, terminando em primeiro lugar, você me faz essa pergunta. Cada um pergunta o que quer, Zubeldia, e você responde se quiser. Não precisa ficar dando aula de jornalismo em entrevista coletiva. E não seja mais expulso para não prejudicar o São Paulo. Você prejudica o São Paulo com esse comportamento. O Zubeldia é bom treinador, mas o comportamento dele é péssimo. É péssimo. Dentro de campo e fora do campo também. É isso. Sabe o que mais me impressiona nessa história toda? É que o São Paulo ficou marcado pelo incidente envolvendo o Leandro de Sábato e o Grafite em 2005, num jogo da Libertadores, Quilmes e São Paulo. E o de Sábato foi preso. Foi parar na delegacia. Dormiu no Brasil. Dormiu no Brasil. Dr. Nico, na época, né, conduziu o de Sábato até a delegacia. Eu acho que na época a lei já existia a lei do racismo. Essa lei é do final dos anos 90. Ah, já tinha a lei. Né, 89, alguma coisa assim, se não me falha a memória, entendeu? E foi aplicado isso. Quer dizer, o São Paulo foi vítima disso, porque foi um jogador de São Paulo. E aí o São Paulo se posicionou.
Eu acho que como instituição, o São Paulo ficou nessa nota fria. O Casares já falou, eu não quero cometer nenhum... Eu não vi, eu vi a nota oficial do São Paulo não sei se o Brecht repudiando, sabe, né? se você sabe Capri, o Solé... Mas não... eu achei a nota correta, viu, que Eu também. Não, tudo bem, mas eu queria que o presidente falasse. Entendeu? Eu acho que esse é um assunto muito sério. O presidente deveria ter ido até a entrevista, da sala de entrevista coletiva ontem no Morumbi, e deveria ter falado sobre o Agora, tema. se tu me permite, eu acho que tem níveis de ofensas. Não sei se vocês me entendem. Por exemplo, chegar para o venezuelano e dizer tem um morto de fome, onde o país dele está com metade da população passando fome, isso é terrível. Por causa de um ditador. Viu? Tu chegar para um palestino e dizer tomara que caia uma bomba na tua casa, também é um atentado. Entenda o que eu estou dizendo. Agora, tu chegar para um brasileiro, tu é de terceiro mundo, eu acho que é nível de ofensa, é diferente. Entende o que eu quero dizer? Mas é diferente. sabe o que chama Cada atenção? um tem um sentimento, né? A gente não sabe também exatamente. o que a família do Navarro, né? Tá passando lá na Venezuela. Será que Isso. os caras têm o que comer lá? É um Né? absurdo aqui na América do Sul. Eu acho isso um absurdo. Um paraguaio chamar o outro de morto de fome, como se o Paraguai... o Paraguai, com todo o respeito aqui, não é um desmerecimento, mas o Paraguai tem tantos problemas sociais como todos os outros países do continente aqui Povo tem. perseguido. Lá também tem. 90% Lá da também população tem gente masculina passando foi dizimada fome. na guerra do Brasil e Paraguai. A história tá Mas, contando a e gente. se tu chamar um time capenga e líder de cavalo paraguai, não é preconceito também? Claro, Hoje é. Também lógico. Então, Mas assim, essa expressão eu uso até hoje, entendeu? Então eu sou xenófobo. É difícil, gente. Eu tirei muitas difícil, expressões do é meu difícil. vocabulário. Eu não vou ser hipócrita aqui. Eu tirei várias expressões. Uma delas, judiação, não pode mais falar. Criado mudo, não pode mais falar. Outro dia eu falei no ar aqui, vários ouvintes me corrigiram. Se tem gente que se sente ofendida e gente que dá informação pra gente, por que eu não vou tentar ser uma pessoa melhor? Por que eu não vou tentar evoluir? Entendeu? Pra mim não tem problema nenhum. Mas se tem gente que fica ofendida, ainda mais a gente como comunicador, acho que a gente tem que dar o exemplo. Mas eu tô alinhado com vocês. Eu acho que a ofensa e ofensa. Nesse caso do Bobadilha, acho que ele pegou pesado pra caramba, meu. Pegou pesado. Falar quando passa fome Como realmente, é que talvez. tem que ser falado agora? Sei lá, mesa de velho. cabeceira. Mesa de cabeceira. Pizza de cabeceira? Então, de cabeceira. eu cheguei na Leroy, falei já também, Dani, fui comprar um negócio lá, e aí eu falei pro cara, criado um mudo, que eu não sabia o que falar. E tava tudo escrito lá, mesa de cabeceira, mesa de cabeceira, mesa de cabeceira e tal. Porque o criado mudo dá a relação que é tipo escravo, que não podia falar e era um criado, entendeu? Ah, sei lá eu, cara. A gente tem que isso. procurar evoluir, mas é duro, velho. Não é? Assim, Até a gente que tem poder da informação aqui fica perdido às vezes. Talvez a nossa geração, a gente vai ter uma dificuldade de assimilar os termos, porque são muitos, mas nós, como comunicadores, temos esse dever de orientar, de passar a informação correta. Essa é a nossa missão. Né? Até para que essa geração atual e as próximas que virão já entrem no caminho correto. Já entrem, já sigam, porque lá na frente para essa geração, então vai ter mudança, e eles também em alguma coisa vão ter dificuldade na adaptação. Mas a nossa missão é essa e a gente tem que colocar isso sempre como um farol para a gente aqui na Rádio Bandeirantes, enfim, na comunicação. Quantidade de gente falando que é mimimi é brincadeira. Que eu tô vendo aqui as mensagens no bem. WhatsApp também. Gente, tudo certo. pessoas Cada um podem Mas, ô, achar- Capelani, podem achar são que é os mimimi. níveis de ofensa. São os Sim, níveis sim. de ofensa que cada um mede. É isso, né? É isso aí. Eu acho que Até que, pesado. até que um dia aconteça algo parecido com essa pessoa que acha que é mimimi, aí ela vai poder medir Exato. se é mimimi mesmo ou se ela foi ofendida É isso. ou não, porque a ofensa cada um sente da maneira que não é? E ninguém Pra pode ela sentir ali, por ninguém, ninguém, exatamente. Algo Mas- que ofende, por exemplo, que não ofende o João Paulo Capelanes, pode me ofender. Claro que sim. É. Eu acho que ele pediu desculpas, mas cometeu um crime. Ele que pague e responda pelo crime cometido, não repita e sirva de exemplo para que outras pessoas não tenham esse tipo de atitude que o Bobadilha teve. Ponto final da minha parte. É isso aí. Bom, 8 horas e 7 minutos.